Olá, eu sou o Felipe, do time Cripto do TC Sencom, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como utilizar a ferramenta de controle cripto do TC. Então, a partir do momento que o usuário fizer o cadastro dele na calculadora de R da Sencom, ele vai cair nessa tela de boas-vindas. E através dessa tela, ele vai poder realizar a configuração inicial da ferramenta para que ele possa passar a utilizar. Então, ele clicando aqui, ele vai cair na data inicial, e na data inicial ele vai precisar informar desde quando que ele pretende calcular as movimentações. Aqui o sistema, por padrão, vai deixar setado para ele para calcular desde a primeira movimentação que ele apresentar. Se, porventura, esse usuário quiser informar uma data específica, ele pode vir até aqui e selecionar uma data. Nessa hipótese, ele vai precisar informar a posição inicial dele. O que é uma posição inicial? É quanto ele tem de ativos em qual corretora e quanto que ele pagou por esse ativo. Vai precisar fazer uma configuração inicial para poder utilizar. Por padrão, a ferramenta vai pedir para calcular desde a primeira movimentação. E aí você vai salvar e prosseguir. E aí ele vai pular a posição inicial, porque ele vai ler todas as informações da sua corretora. Aqui, como eu comentei para vocês, lá quando eu falei sobre a permuta, que eu disse que o nosso sistema ia permitir que o usuário escolhesse a forma de tributação que ele entende mais correta. Por padrão, o sistema vai deixar marcado como a permuta recomendada para a tributação. Então, o usuário vai sair com essa versão aqui na tela dele quando ele for fazer a configuração inicial. Então, vai salvar, e a partir do momento que salvar, ele vai precisar informar e sincronizar uma exchange. Nessa conta que a gente está aqui, nessa conta que a gente fez um teste aqui para vocês, nós já temos algumas exchanges sincronizadas. O que é bacana de eu falar para vocês? Que nós já temos hoje na Sencom 11 exchanges que são sincronizadas, que a calculadora já faz uma leitura automática das informações assim que o usuário efetua a sincronização. As maiores do mercado já estão disponíveis. Se ainda assim não estiver disponível a exchange que o usuário quiser fazer, ele pode sugerir para nós, clicando em sugerir corretora, e essa informação vai ser enviada para o nosso time de tecnologia para eles fazerem a sincronização com esta exchange também. Legal? Então, vamos supor que eu quero fazer uma sincronização com uma exchange que ainda não está aqui na tela. Então, eu vou em adicionar corretora e vou em vincular exchange. E aí, ele vai clicar aqui em qualquer exchange e vai pedir uma informação que é uma chave API e uma chave secreta. O que eu preciso esclarecer para vocês? A nossa ferramenta só utiliza a chave API de leitura para fazer a apuração das operações. Então, sempre que o usuário for selecionar a chave API, ele deve mencionar uma chave API de leitura. Isso significa que nós não temos atribuição para fazer nenhuma alteração na conta do usuário na exchange. A gente só tem uma autorização para fazer a leitura das operações. Se ainda assim o usuário não conseguir achar essas operações aqui, ele vai acessar o artigo aqui e vai cair na nossa central de ajuda. Na nossa central de ajuda vai ter um artigo que vai disponibilizar em cada corretora onde que o usuário pode encontrar essa chave secreta. E vamos supor aqui que eu preciso integrar o mercado Bitcoin. E aí ele vai buscar essa informação lá dentro da ferramenta. Certo, pessoal? Então, feita toda a configuração aqui, sincronizadas as exchanges, a gente vai passar para a tela inicial, que seria a nossa posição nas exchanges. Eu vou falar com vocês agora sobre as 3 funcionalidades que a gente vai ter, que são gratuitas na calculadora. Depois a gente vai passar para a funcionalidade paga, mas de funcionalidade gratuita, a primeira delas é a posição nas exchanges, certo? Então, o que essa tela mostra para vocês? Mostra os 3 maiores ativos em quantidade que você tem na sua carteira, mostra isso em forma de gráfico, mas ela mostra todo o histórico, ela mostra a sua posição na corretora, em ordem de valor do maior para o menor, e também separado por corretora, como você pode visualizar aqui nessa conta que a gente criou de teste, onde a gente colocou diversas operações e separado por corretora. Então, aqui vai ter exatamente o que a ferramenta está lendo através da chave lá na sua corretora. E essa é uma das funcionalidades gratuitas da ferramenta. Importante lembrar, o usuário
criou a conta na Sencon, sincronizou a exchange, já vai ter acesso às suas posições nas exchanges. Assim como ele vai conseguir também visualizar a carteira consolidada. E que informações vão estar aqui, pessoal, na carteira consolidada? Aqui nós vamos visualizar o patrimônio como um todo do investidor, já com a quantidade de moedas que ele tem, com a rentabilidade, com o preço médio que ele pagou por essa moeda, qual que é o peso que tem na sua carteira esse ativo. Lembrando que tanto essa tela aqui, que é a tela de carteira consolidada, quanto a posição nas exchanges, elas ainda não são as telas que você vai usar para declarar o seu imposto de renda. Elas são algumas telas que têm caráter consultivo, para o usuário poder verificar suas posições. Ela também é uma tela gratuita, tá? Então é necessário que eu esclareça para vocês que só fazer a sincronização e começar a usar a calculadora já vai ter acesso a essas informações. Ela é possível aqui alterar para exibir o valor em dólares e também para utilizar o modo anônimo da ferramenta e para considerar ou desconsiderar stablecoins no cálculo, certo? A gente também está implementando diversos filtros que o pessoal tem nos pedido aí através dos chamados, para que seja possível que o usuário efetue um controle ainda mais personalizado da carteira dele. Então, muito em breve a gente vai disponibilizar outros filtros aí na carteira consolidada e também em algumas outras funcionalidades da calculadora. A terceira funcionalidade gratuita da calculadora são as taxas de corretagem. E pode não parecer tão importante assim, mas quem investe em cripto sabe como é difícil encontrar as taxas de corretagem nas exchanges. Isso porque também é possível pagar a taxa de corretagem de diversas formas. Algumas exchanges cobram através de moeda fiduciária, algumas cobram através de stablecoin, algumas cobram através de criptoativo. Ou seja, se você for fazer uma operação com um determinado criptoativo, a exchange vai te apresentar uma informação diferente. E a nossa calculadora já lê e sintetiza toda essa informação e te apresenta ela com um resultado já em reais da taxa de corretagem. Sendo possível separar em ano, então você pode separar por ano, ou também separar por corretora. Você quer ver só o que você pagou na Bitcoin Trade, por exemplo, ou no mercado Bitcoin. A ferramenta vai disponibilizar essa informação para você também de forma gratuita, tá? Então não precisa pagar nenhum valor para acessar essa funcionalidade. E é legal também falar para vocês que vocês devem estar vendo esse carinha aqui, ó, esse leãozinho. Esse leãozinho vai informar para vocês qual que é o status da sua conta, com base na leitura das informações que foram feitas. Ele vai ter 3 status para mostrar para vocês. Ele vai dizer, como no meu caso aqui dessa conta, que existe uma pendência urgente, que a gente identificou que esse usuário ele teria um valor para pagar em DARF. O leão também vai informar que existe alguma declaração para fazer, e ele vai informar vocês também se tiver tudo certo na sua conta, se a custódia está batendo certinha, o leão também vai informar através desse diagnóstico, também de forma gratuita. Então não precisa fazer nenhum pagamento para obter essa posição aqui do leão. Vamos passando então para as funcionalidades pagas da ferramenta. E aqui a gente vai ter as operações finalizadas. Nessa tela, pessoal, vai ser possível identificar, através da conta do usuário, todas as operações que resultam numa troca por stablecoin ou numa troca por moeda fiduciária, por dólar ou real. Sempre que tiver uma operação dessa natureza, e notem que aqui a gente fez várias trocas e simulou várias trocas por trocas de stablecoins, o resultado vai ser apresentado, certo? Tendo lucro ou tendo prejuízo, o resultado também vai ser mostrado para o usuário. Bacana informar também que é possível acessar isso de forma individualizada, analisando somente essa operação. É possível também fazer um filtro por criptomoeda, por algum período específico ou por exchange, tá? Esse relatório, pessoal, também não tem o caráter contábil, entendeu? É uma ferramenta que tem um caráter consultivo para o investidor. O gráfico de resultados, da mesma forma, vai permitir ter uma visão geral sobre a conta, observando um total de movimentações, se essas operações elas tiveram lucro ou prejuízo e se houve um resultado acumulado da conta. Qual que é o resultado acumulado? Selecionando aqui algum mês em específico e clicando nele, é possível identificar aqui as operações que foram apresentadas no relatório das operações finalizadas. Bacana?
Agora eu vou mostrar para vocês, nessa outra conta aqui, as funcionalidades do imposto de renda. E essa sim eu posso dizer para vocês que é a funcionalidade que tem caráter contábil, que vai cobrir todas as obrigações que o usuário tem com o seu imposto de renda. E essa primeira tela aqui, que é o do controle mensal, vai permitir que o usuário visualize na tela todo o resultado contábil das operações dele. E notem que nessa simulação que a gente fez, por diversos meses, ele vai ter alguns campos aqui no cantinho, onde vai ser possível fazer o download das informações que eu comentei com vocês, certo? Então, essa tela vai apresentar o resultado do mês. Então, eu vou pegar um mês específico aqui para a gente conversar, pode ser esse mês aqui de agosto, onde essa conta teria um resultado de R$250 positivo, porque ela fez uma venda ou uma permuta, ou o total de vendas e permutas de R$41 mil. E aqui eu lembro vocês daquele número que nós conversamos, que é de R$35 mil em vendas, para disparar a obrigação de pagar o ganho de capital. Daí a gente vai caminhando um pouquinho na ferramenta, vai visualizar que a DARF para o ganho de capital vai poder ser gerada nesse mês aqui. Ele vai separar também o total movimentado no Brasil, em exchanges que estão sediados no Brasil, e em exchanges que estão sediados no exterior ou fora de exchange. Para que isso, Felipe? Para que a gente consiga chegar na obrigação da declaração 1888 da /19 da Receita Federal, que é a obrigação mensal de informar esse dado aqui, ó, que é um valor superior a R$30 mil em operações realizadas fora de exchange ou no exterior. Aqui vai ser possível, então, gerar esse relatório, e eu já vou chegar no relatório para vocês. O IR, essa tela também mostra o IR projetado no mês. Então, seria aqui, finalizando todas essas operações, esse usuário teria que pagar um valor de R$47,60 de IR. Legal falar para vocês também, pessoal, que é necessário que o usuário sempre feche um mês de apuração para que tenha certeza que todas as movimentações dele estão corretas dentro da calculadora. Ele fechando um mês de operação, vai habilitar esses campos aqui, que é a geração do DARF, a declaração da instituição normativa e, futuramente, também o relatório do GCAP. Clicando aqui, ele vai colocar a data do pagamento da DARF, vai confirmar a data e vai conseguir fazer o download dessas informações por e-mail ou baixar o PDF com a DARF. Já quando ele clicar aqui na declaração 1888, lembra, pessoal, que eu comentei que quando a gente está declarando um mês em atraso, que a gente deixou de declarar, a gente vai precisar pagar uma multa. E note que aqui eu estou falando de 2020, a gente está falando de agosto de 2020, então é um mês em atraso. Eu fui notificado pela Receita Federal, eu vou clicar aqui em fui notificado e o sistema vai gerar uma DARF no valor de R$100. Eu não fui notificado, eu vou clicar aqui e o sistema vai gerar uma DARF no valor de R$50 para esse usuário. Já na tela do GCAP, que ela vai ser disponibilizada em breve, vai ser possível baixar um relatório mensal com todas as operações do GCAP para poder colocar lá dentro da ferramenta da Receita também. Felipe, eu não sei como é que eu faço a minha declaração mensal, a declaração da IN 1888. Nossa equipe preparou para vocês um artigo aqui na Wiki que tem passo a passo sobre como fazer a declaração mensal, que é aquela da IN 1888. Então, aqui tem todo o passo a passo que o usuário precisa fazer para conseguir transmitir a declaração e utilizando os relatórios que a ferramenta vai disponibilizar para ele. Certo, pessoal? Seguindo, então, a declaração anual, o relatório vai estar disponível em breve também, assim como o GCAP. Logo na sequência, a gente deve estar disponibilizando essas ferramentas para vocês. E a próxima ferramenta que a gente consegue visualizar é o gráfico de imposto de renda, o gráfico do IR. O que vai estar disponível no gráfico do IR? Vai ser possível verificar o que foi operado, movimentado no Brasil, o que foi movimentado no exterior, as operações que tiveram lucro e as operações que tiveram prejuízo. Aí vai dizer para mim, Felipe, por que vocês me mostram prejuízo mesmo a gente sabendo que ele não pode ser compensado? Porque é legal para o usuário ter esse controle. Clicando sobre um mês qualquer, a gente vai cair num relatório que vai apresentar de forma sintetizada para o usuário qual que é a origem do tributo que ele está pagando, da onde que está vindo esse IR. Ele vem porque o total de operações no mês com lucro
foi de R$ 13.162,72. A gente teve um prejuízo, que a gente não pode fazer nada com ele por falta de autorização legal, e a gente submete esse lucro a essa alíquota de imposto de renda, o que dá um total numa DARF para pagamento desse valor aqui. E é possível também verificar quais operações estão presentes nesse mês que a gente está declarando. Então, notem que a ferramenta é bem completa nesse sentido. É possível também individualizar essas operações e obter isso de forma muito precisa, as informações que são necessárias para enviar na declaração do imposto de renda. Pode acontecer também, pessoal, da gente precisar de alguns ajustes dentro da ferramenta. Esses ajustes vão acontecer sempre que o usuário precisar informar para nós algumas situações. Quando a gente não conseguir fazer a leitura de algumas informações, ou a ferramenta lê que existe uma posição inicial na corretora e depois esse ativo saiu dessa corretora. E a gente não consegue identificar para onde ele foi. Então, duas telas vão ajudar o usuário nesse sentido. Que é a tela de conferência de dados, que vai nesse resultado simulado que a gente fez, essa tela vai, de forma automatizada, apresentar a posição que o usuário tem na exchange e o resultado que a calculadora apresentou. Para ele visualizar aqui, a gente colocou uma quantia bem gritante para ficar fácil de visualizar, que ele tem uma diferença quantitativa e monetária para corrigir. Mas como que o usuário vai nos informar? Ele vai clicar nesse botão e vai reportar para a nossa equipe. Preenchendo esse questionário, vai ser aberto um chamado e o nosso time técnico vai analisar a situação desse usuário e vai corrigir a conta dele para que ela fique 100% correta com a posição que ele tem lá na corretora dele. Certo? Nós temos também uma tela, que é a tela de ajustes manuais. O que essa tela de ajustes manuais faz? Às vezes a nossa calculadora ela não entende que um ativo que saiu da exchange, se ele foi vendido, se ele foi utilizado como uma dação em pagamento, se ele foi transferido para uma carteira física, se ele foi transferido para alguma outra carteira que não está sincronizada. E nesse caso, o usuário precisa informar manualmente aqui o que aconteceu com esse ativo. Então, note que nessa hipótese de ele ter depositado, a conta dele na Binance ter recebido um depósito de 1.1 Bitcoin, a gente precisa identificar de onde veio isso, para não quebrar o imposto de renda dele. Então, ele vai clicar, eu realizei um depósito de uma carteira que eu possuía, e ele salva. A partir do momento que ele salvou, aquela entrada de 1.1 sumiu aqui da tela, e aí ele vai precisar, ao final, recalcular a conta dele. O bacana é para explicar para vocês que a nossa calculadora, ela vai te mostrar lá na posição nas exchanges todas as operações que foi feita a leitura, mas ela vai permitir que você informe tudo que ela não conseguir entender e que ela não conseguir saber para onde foi. Isso é muito bacana para manter a custódia 100% correta e para que o seu IR também não apresente um resultado equivocado. Aqui também a gente pode ver uma transferência, quando a calculadora vai entender que foi feito um saque da exchange, e a gente vai precisar informar também da mesma forma. Se eu enviei para uma carteira, se eu fiz uma venda, ou se eu utilizei como um pagamento por um produto ou serviço. E cada campo também vai permitir que a gente informe essas operações. Bacana, pessoal? Posso garantir para vocês que a ferramenta ela está muito, muito boa, ela está apresentando um resultado muito bacana, a usabilidade está muito boa. Te convido todo mundo a testar e nos ajudar a melhorar ainda mais a ferramenta. O que nós temos aqui ainda para falar com vocês são os cadastros manuais. O que a gente vai fazer com um cadastro manual? É alguma operação que não está numa corretora, que de repente o usuário quer reportar. Ele pode ter feito uma operação através de duas carteiras que são físicas e ele não tem como informar isso porque não passaram por uma exchange, ele quer fazer essa informação, ele pode utilizar a configuração manual e incluir essas operações.